Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muito sentimento de alegria, com satisfação, com sentimento de gratidão, vamos exaltar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler o texto base, que é referencial aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais um ano se inicia, mais um ano começa e as perspectivas assim se elevam. Algumas muito motivadas, outras um tanto que desanimadas. São diversas as conjecturas que o nosso país, a nossa nação está atravessando e que leva alguns a serem motivados e outros a estarem desmotivados. Uma coisa bem certa, estamos vendo o alastrar, o disseminar da corrupção, da degradação, da degeneração humana. Estamos vendo nos dias de hoje o cumprimento da profecia de Mateus capítulo 24, onde o Senhor Jesus Cristo assim relata que os últimos dias seriam marcados pela degradação, pela degeneração humana. As pessoas praticariam o mal de forma tão conivente, de forma tão deliberada, de forma tão libertina e licenciosa, que acharão todo tipo e sorte de maldade como algo normal que pode ser feito. Um dos princípios da Bíblia de Satã é: faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Nada é proibido ao homem, é proibido proibir. Isso já virou até refrão de música. Então os homens estão insaciáveis, obcecados em saciar a sua carne. Isso é puro egoísmo nesses últimos dias que estamos vivendo. E diante de tanta degeneração, de tanta degradação, nós temos que permitir que a palavra de Deus venha de encontro às nossas vidas. Temos que permitir que a palavra de Deus entre pelos nossos ouvidos, entre pelos nossos olhos. Conhecendo a verdade tem poder para nos libertar. E conhecereis a verdade vos libertará. O mundo traz aí as suas propostas, o mundo traz aí, como eu disse no início dessa mensagem, toda degradação, toda degeneração humana, e nós estamos cientes que o salário do pecado é a morte. E vendo como o mundo está marchando de forma insaciável nas suas práticas imorais, o destino é a separação eterna. O destino é a morte eterna. Diante desse quadro de que todos esses que estão em pecado estão debaixo de maldição, nós vemos que a salvação nos é proposta pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus, como Criador de todas as coisas, poderia muito bem ter abandonado o homem à sua sorte. Sabemos que o destino do homem, como criatura que pecou e está separado de Deus, é a morte, a separação eterna. Mas este Deus de amor, o Criador de todas as coisas, se importou com você, se importou com a humanidade. E ciente disso, ele traz uma solução, ele traz uma forma de reparação através dele mesmo, na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
Por isso que é muito importante estarmos apegados nele, no Filho de Deus. Termos ele verdadeiramente em nossos corações. Afirmarmos como confissão de fé e de convicção de que ele é o nosso Senhor. Vivermos apartados deste mundo ao qual eu já me referi, que está em plena degradação, em plena degeneração. Somente em Cristo, somente confessando a Cristo e vivendo para ele, o rumo da nossa vida é assim destinado para um outro local. O reino ao qual o Senhor destinou para todas as suas criaturas santificadas, em especial a nós, os seus filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O mundo está repleto de criaturas feitas por Deus. Todos são descendentes de Adão. Todos vieram do primeiro casal Adão. Mas somente aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo podem ser chamados de filhos. E somente esses filhos poderão entrar no reino de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é muito importante você permitir que a palavra entre ao seu coração, que a palavra modifique o seu ser. O Senhor Jesus Cristo afirmou para os seus discípulos pessoais: vós já estáis santificados por meio desta palavra. A palavra de Deus é divina e o Espírito Divino zela para cumprir essa palavra, essas promessas em nossa vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos comprometidos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia neste ano, visto que nós estamos tão atentos aos sinais que estão ocorrendo no céu, ao nosso redor, na sociedade degenerada que nós estamos observando, e isso nos faz apegarmos cada vez mais a Deus, porque sistemas e ideologias políticas não poderão salvar o homem, não poderão salvar. Nós temos que esperar a segunda vinda do Messias, porque a primeira ele já veio e deu fim aos pecados, nos trouxe pelo seu ensinamento a verdade, nos trouxe pelo seu ensinamento o único caminho, pois ele afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, neste ano nós estaremos empenhados em trazer mensagens que vão ajudar você a olhar, a focar, a redirecionar o seu foco tão somente no Senhor Jesus Cristo. Ele é a salvação. Pedro compreendeu muito bem, em outras palavras, o que eu acabei de dizer. Pois ele disse: para onde mais poderemos ir, se só tu, Senhor Jesus, tem as palavras de vida eterna. Veja como Pedro entendeu que, pela cultura, o pouco que ele tinha de conhecimento, ele conseguiu compreender que nós temos uma existência eterna. E onde vamos passar a eternidade, é muito importante nós termos essa consciência. Ou passar a eternidade com o nosso Criador no paraíso, em novos céus e nova terra, ou passar a existência eterna na condição de mortos eternamente com o diabo que trouxe o mal para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ano novo, vida nova. Muitas pessoas, como eu disse no início dessa mensagem, trazem perspectivas. Alguns estão temerosos, mas nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia não aguardamos a nova ordem mundial. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós somos conservadores cristãos que estamos preservando a coroa da vida que já foi posta em nossas cabeças. Existem demarcadores de tempo. Ao lado da câmera ao qual eu vos prego, existe um calendário. E nós ali determinamos todo o calendário, toda a agenda que a igreja remanescente tem que desenvolver ao longo do ano, se o Senhor não voltar antes e nos arrebatar, pois nós estamos ansiosos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Delimitamos datas, usamos marcadores de tempo. Eu sou limitado pelo tempo dessa câmera, eu tenho um tempo de fala, para não extravasar muito no tamanho e na extensão do culto. Somos marcados por tempo. Quão terrível é quando nós esperamos algo e temos uma resposta decepcionante. O não. O não de uma porta de emprego que se fecha. O não de uma namorada que não quer namorar com você. O não de uma pessoa ao qual você está esperando um favor e a pessoa dá aquele não bem brusco. Quão terrível é. Às vezes você ficou rodeando,
ficou ali adulando, tentando uma resposta favorável aos seus interesses e aquilo não foi atendido, e é tão terrível. Mas num certo aspecto é bom, porque levamos um não efetivo e buscamos outras soluções. No caso do cristão que leva um não, ele recorre ao Senhor e suplica ao Senhor que abra as portas de um novo plano, um novo caminho, uma ruptura com as antigas ambições e obsessões. Às vezes tem que ocorrer na vida do crente. O Senhor permite que nós tomemos um não, sofremos uma desilusão, ocorre uma ruptura e nós nos apegamos diante da dor ao Senhor Jesus Cristo, que vai tratar das nossas feridas, que vai tratar do nosso coração e vai nos oferecer um novo e vivo caminho nele. Terrível é também quando nós levamos um talvez, né? Às vezes a pessoa nos deixa na insegurança, talvez, talvez. E aí você fica na expectativa, alimentando ali a esperança. Algo interessante é que a palavra dos homens podem falhar. Muitos afirmam talvez e não têm condição de conceder nada do que estão prometendo. A gente vê isso muito na política, né? Veja quantas promessas. E nem bem começou o ano, no 6º dia de governo, a gente já vê que aquelas promessas não serão cumpridas e que a verdadeira intenção do inimigo vai ser implementada sobre o Brasil. Isso traz medo e expectativa. Traz. Por isso que nós temos que olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus é infalível, ela não pode falhar. Quando o Senhor determina, as coisas acontecem. A curto, a médio e a longo prazo. Muitos não esperavam a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele veio e cumpriu mais de 265 profecias somente na última semana antes do seu sacrifício. Interessante, né? Como o Senhor cumpre a sua palavra. Porque, como eu afirmei alguns instantes atrás, o Espírito vela em cumprir a palavra de Deus. Ela é infalível, ela vai se cumprir em nossas vidas. Quando nós recebemos do Senhor um espere, nós temos que aguardá-lo com paciência, esperar com paciência no Senhor. E nós sabemos que a nossa carne é limitada. Quando recebemos um espere do Senhor, o nosso Deus, que tem todo o poder para concretizar aquilo na nossa vida, ele precisa construir uma estrutura física, orgânica, espiritual dentro de nós mesmos. Porque às vezes a bênção que estamos pedindo é tão grande, mas nossas pernas frágeis não conseguem suportar o que Deus tem para nós. É muito pesado. As nossas mãos não conseguem suportar o peso. Às vezes você ganha um carro, como eu. Comprei um carro e não sabia dirigir. O mais difícil é conseguir comprar um carro de luxo, mas não sabia dirigir. Olha que situação difícil, delicada, né? É agir antecipadamente. Temos que agir no tempo de Deus. Então o nosso Deus, ele vai preparar os seus filhos para cumprir o seu propósito, para cumprir o seu desígnio. Nosso Deus, ele tem toda uma preparação especial na nossa vida. Até mesmo para os cargos que vamos exercer diante de Deus. É muito comum a gente ver que o cara sai lá, se converte do baile funk, aí já quer sair pregando, como eu vi essa semana. Um jovem tão entusiasmado abandonou o funk, as bebidas, a mulherada, começou a se juntar ali com os crentes e já subia para dar testemunho nos púlpitos e já queria pregar a palavra de Deus sem conhecimento algum. Nós temos toda uma fase de preparação. Haja visto que estamos aqui no seminário, no Instituto Teológico Filadélfia, ensinando a palavra de Deus, e nós vemos que o apóstolo Paulo, por mais que fosse um doutor na lei judaica, o nosso Deus resolveu levá-lo para o deserto. O que sobrevive no deserto? Difícil, poucas criaturas, quase que nenhuma sobrevivem ao deserto, porque não tem água, sem água não tem vida, né? E nós vemos que o apóstolo Paulo é levado para lá, o deserto da Arábia, próximo ao Sinai, para ali estar aprendendo pessoalmente com o Filho de Deus, que o tornara cego no caminho de Damasco. É para lá que o Senhor leva os seus filhos para esvaziá-los, para trabalhar o caráter, para tirar todo o orgulho, todo o egocentrismo que está inerente a todos os homens resistentes à palavra de Deus. O apóstolo Paulo tinha que ser moído. O apóstolo Paulo tinha que tornar uma pessoa humilde,
copiador do Senhor Jesus Cristo, dependente daquele que o chamou. E depois de 3 anos ele sobe para Jerusalém, totalmente transformado, causando um impacto. Depois veja a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Todos ficaram impressionados de ver que aquele que perseguia os cristãos agora se tornava um filho de Deus, temente à palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo. Que você possa entender o propósito de Deus, que você possa entender os desígnios de Deus, quando muitas vezes Deus permite que você passe por dificuldades, quando permite que você passe por sofrimentos. É um agir e um manifestar de Deus em tua vida, para que você venha, de certa forma, a entender e a compreender que as pessoas podem te frustrar, que as pessoas podem te magoar, mas que existe um Deus que jamais vai abandonar você. Ele te ama e quer te salvar. Entenda que Deus te ama até mesmo quando você está na cova dos leões, quando você está na dificuldade. Não se entregue a um pecado maior, não se entregue aos vícios, não se entregue à maldade, não pague o mal com o mal, mas deixa o Senhor operar sobre aqueles que te perseguem, aqueles que te injuriam, aqueles que querem o teu mal. Nessa manhã, não saia da presença de Deus sem verdadeiramente aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Tu és o nosso Salvador, em ti esperamos. Para onde mais poderemos ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Te louvamos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Opera poderosamente em nossas vidas. Atua em nossas causas. Atua em nossos corpos, pois cremos que tu és o médico dos médicos, o advogado dos advogados. Ó Santo Consolador, que perscruta tudo que há na mente do Deus Altíssimo, trabalha em nosso interior e impõe uma ruptura com os vícios, impõe uma ruptura com a antiga conduta, nos torna nova criatura em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a força opositora das trevas, que pelo fogo do Santo Espírito seja repreendida e afugentada pelo fogo do Divino Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te adoramos, ó Deus Altíssimo. Te adoramos, ó Filho do Deus Altíssimo. Te adoramos, ó Santo Espírito. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Passo a palavra à minha esposa para dar continuidade